Olá, meus amorzinhos! A mamãe tá de volta pra falar mais sobre filmes de animação e não olha assim pra mim. Eu sou a mãe e eu tô certa. Eu sei o que é melhor pra Pixar e ela precisa explodir. Não olha assim pra mim. Já pro seu quarto e nada de filmes da Pixar pra você. E talvez eu tenha exagerado um pouco sobre a Pixar no vídeo anterior. Mas a mamãe tá sempre certa e nunca erra. Mas ontem eu assisti Zootopia 2 e Hélio e minha opinião sobre a Pixar mudou um pouco. Então aconchegue nos braços da mamãe Luna e aproveite o vídeo. Pois eu sei que vocês adoram escutar minha vozinha de milf nerd reclamando das coisas. Eu sou uma furry agora. Mas não sou apenas uma furry. Eu sou uma furry milf. Eu fui levar minha ninhada pra ver Zootopia 2 e eles me disseram, mami, a gente não tá entendendo nada. Então eles começaram a correr pela sala do cinema perseguindo crianças parecidas com porquinhos, cutucando outros adultos e fazendo sombras na tela do cinema. Muita gente diria que meus filhos são umas pestes, mas eles foram criados por uma loba. Voltando ao vídeo anterior, onde eu disse que minha opinião poderia mudar depois de Zootopia 2, mas minha opinião não mudou bosta nenhuma. Eu achei que mudaria, mas Zootopia 2 foi quase que idêntico ao primeiro. E como todos já sabem, eu nem gosto de Zootopia, mas Zootopia 2 pelo menos parecia diferente no trailer. Mas no final foi apenas mais do mesmo. Honestamente, eu estou decepcionada. Eu esperava ver o hentai de raposa e coelha que todos estavam falando. Não me preocupei em levar minha ninhada pra ver um filme desses. Pois na caverna na floresta onde a gente vive, eles estão acostumados a ver raposas comendo coelhos. Piadas à parte. Eu já sabia que não teria nada adulto em Zootopia 2 e as pessoas só estavam exagerando com os trailers. Mas talvez o filme só seja considerado adulto, pois é um filme muito difícil e chato para crianças entenderem ou se importar. Zootopia 2 é mais para adultos, mas não da forma que todos pensam. Por isso, é um filme chato, pois ser adulto é um saco e animações para adultos são realmente chatas. Por isso eles enchem as animações adultas de sacanagem e palavrões. Mas não é um caso que aconteceria na Disney. Aqui só temos aqueles problemas sociais chatos e blá blá blá. Eu tava errada sobre meu primeiro palpite de que a Castor seria a vilã, mas nos 20 primeiros minutos já adivinhei quem era o vilão. E esse tava bem mais óbvio em comparação à ovelhinha do primeiro filme. Foi uma experiência engraçada. Eu vi que meu palpite estava certo perto do final do filme e eu me levantei e aplaudi sarcasticamente, enquanto eu dizia parabéns, Disney. Sério, eu realmente fiz isso. As pessoas pensariam que sou louca, mas quem se atreveria a encarar essas presas? A parte engraçada é que o próprio filme fez piada sobre o vilão se revelando do nada, mostrando que nem os escritores estão levando o filme mais a sério. Tô começando a achar que os vilões da Disney se revelando do nada nem é mais um clichê, e sim um fanservice. O filme nem se leva mais a sério quando a ovelhinha do Minus 8 virou uma piada recorrente durante o filme. E eu quase acertei sobre a cena clichê onde ela apareceria presa no segundo filme, mas admito que a cena foi mais engraçada do que clichê, pois a ovelhinha virou uma piada. Até a Disney percebeu o quão ridículo era transformar uma ovelhinha na vilã. Admito que é engraçado eles terem transformado a ovelhinha numa doida e mostrar que o povo de Zootopia é tão burro a ponto de não reconhecerem Judy e Mickey com seus disfarces óbvios, mesmo eles aparecendo em todos os jornais, mostrando que os animais de Zootopia são mais preconceituosos do que parecem. Para eles, todos os coelhos e raposas são iguais e é normal raposas transar com coelhos. Mas falando em transar, os animais nesse filme ainda me causam muito desconforto. Tudo ainda parece um desejo furry de cada animador do filme. Fora isso, Zootopia 2 não foi um filme ruim, embora eu não goste de Zootopia. Mas esse é o tipo de filme que seria melhor a Disney lançar em home videos, como era no passado. O que hoje em dia seria exclusivo Disney Plus. E não um filme pra você assistir no cinema. Não acho que Zootopia 2 valha seu ingresso, mas talvez valha a sua assinatura Disney Plus. Mas indo pra Pixar com Hélio. Talvez, apenas talvez eu tenha exagerado dizendo que a Pixar deveria acabar e a Disney deveria fechar a Pixar e não faria a menor diferença hoje em dia. Mas sabe como nós milf somos? Nossas emoções mudam constantemente e às vezes nós queremos prender nossos filhos na escuridão. Ou gritamos com eles para fazer um campo de força em nossos aviões. Dizemos que eles são decepções e depois dizemos que está tudo bem quando não está. O que eu quero dizer é que mudei de opinião quando assisti Hélio. Voltando à história de Hélio, eles anunciaram para 2024 e o filme foi adiado para 2025 porque estava tão ruim que precisou ser reescrito. Eu ouvi isso de fontes confiáveis, mas faz total sentido. No trailer de 2024, a Milf Comando era a mãe de Hélio. Ele também tinha um pai na foto de família. E Hélio era amigo do Alien comedor de Milf. Mas no trailer de 2025 as coisas estão diferentes. Não lembro se a Milf Comando já era tia de Hélio no trailer, mas Hélio agora é amigo do chucrute alienígena, filho do Alien comedor de Milf. E o Alien comedor de Milf agora é o antagonista. Pelo novo trailer eu pensei que Hélio podia até ser um filme legalzinho. Mas seria estranho como o filme Marte
precisa de milfs. Mas na verdade, Hélio se mostrou um filme muito competente, cheio de emoções e valores sem precisar complicar tudo e tornar o filme mais confuso que uma milf menstruada. O que quero dizer é que Hélio tem alma. Talvez não aquela mesma alma Pixar que existia antes, mas estamos chegando perto. Hélio tem mais alma que Zootopia 2, que é só um monte de personagens furry sendo maneiros. A Pixar viu que Hélio estava ruim no começo e decidiu mudar por vontade própria. Diferente de Sonic, que todo mundo exigiu que mudasse apenas o design enquanto o filme continuava a mesma bosta. Em poucas palavras, Hélio é o que Ego diz: a mais simples porcaria talvez seja mais significativa do que a nossa crítica. E não é disso que a Pixar costumava se tratar? Aventuras, emoções, amizades e valores. E é claro, milfs. Eu sei que Hélio não é aquele ouro puro da Pixar como Toy Story, mas Hélio mostra que a Pixar tá no caminho certo. E talvez Toy Story 5 seja bom como eles estão prometendo. Mas eu duvido muito. Eu não sei se Hélio merece seu ingresso ou se ele deveria ter ido direto pro Disney Plus como Zootopia 2 deveria. Talvez Hélio mereça mais seu ingresso pelo esforço e carinho que a Pixar teve, mostrando que eles realmente se importam, do que merecer seu ingresso pelo filme em si. Mas quanto a Hoppers, eu tenho certeza, não tem chances desse filme ser bom. Mas também possa ser que Hoppers seja o fim dessa era de ideias ruins da Pixar, pois talvez foi escrito antes de Hélio ser reescrito. Mas se eu fosse a Disney, deixaria a Pixar viver por mais um ano, só até eles nos entregar a bosta de Castor e mostrar quem eles realmente são de verdade. E eu realmente não entendo porque vai ter 2 filmes seguidos com castores na Disney. Quem entende de inglês sabe que essa piada vai ser óbvia. Talvez seja por isso que Hoppers parece mais sacana e adulto da 5ª série. Mas eu prevejo uma coisa nesse filme. Sei que a menina Castor vai ter uma mãe, provavelmente solteira, e ela vai ser a milf japonesa desse filme. Pois uma milf beaver não pode ser, pois teremos famílias e crianças pré-escolares assistindo. A Pixar pode ter se redimido dessa vez. E vamos ver se Hoppers e Toy Story 5 vai definir a Pixar como uma nova DreamWorks, piadas adultas da 5ª série e sequências além da conta. Ou vai definir a Pixar como volta às origens como foi em Hélio. Eu acho que Hélio foi um grande acerto, mas não levo fé nenhuma em Hoppers e Toy Story 5. Hoppers já se mostrou a bosta que vai ser, mas Toy Story 5, nenhum filme de animação merece tantas sequências. Não importa se ele seja muito bom ou simplesmente seja Toy Story. Se era pra Toy Story 5 ser bom, ele não teria nem sido pensado. Apenas o legado de Toy Story no passado deveria continuar, e não transformar Toy Story na era do gelo e Shrek, mas expandindo o assunto Pixar do vídeo anterior. Eu assisti Luca pela 2ª vez enquanto eu esperava meu vídeo renderizar. E Luca foi muito melhor do que eu lembrava. Eu pensava que Luca era apenas um lance de memória, e eu não iria gostar na 2ª vez que eu assistisse. Mas não apenas foi infinitamente melhor do que eu lembrava, mas também percebi que Luca é injustamente subestimado pelos fãs da Pixar. E mesmo pra mim, que sou tão crítica e não gosto de Os Incríveis, o Wall-E Up e Divertidamente, Luca se tornou um dos meus filmes Pixar favoritos. Eu também achei mesmo incrível que Luca foi um filme da Pixar moderna e veio depois do filme da Milf Azul e Soul, e seguido por Red, Lightyear e Elementos. Ainda não sei como a mesma Pixar que nos trouxe esse monte de merda. Nos trouxe Luca, que foi até melhor do que Carros, um filme que tinha John Lasseter. Eu estava pensando em assistir Divertidamente 2, pela 2ª vez, mas fiquei com medo de ser apenas lembrança de que o filme foi bom, e honestamente tive preguiça. Mas eu assisti Lightyear forçadamente contra minha própria vontade apenas porque era um filme da Pixar, e eu senti que eu tenho o dever de assistir todos os filmes de animação da Disney e Pixar. Mesmo que eles pareçam a danação da minha alma e meu castigo eterno, eu estava certa de ficar longe de Lightyear por todo esse tempo, mas minha teimosia e princípios idiotas me fizeram assistir o pior filme da Pixar e possivelmente pior filme da Disney também. Pelo menos Wi-Fi Ralph, Moana 2 e Tico e Teco são fáceis de tirar sarro e é engraçado ridicularizar esses filmes tão merda. Mas Lightyear é tão sem alma, sem vida e depressivo, que se eu fosse aquela Luninha magricela de 10 anos, eu iria chorar no cinema e diria: por favor, mami, me leve pra casa. Eu pensei que o filme ser o filme que Andy assistiu antes de querer um boneco do... Mas foi apenas um clickbait dos produtores que eles disseram apenas para o público se interessar por esse filme. Mas eles realmente falam isso no começo do filme, o que torna tudo mais artificial, difícil de engolir e parecer algo canônico. Primeiro, se o filme canonicamente saiu em 1995. O filme deveria ser 2D, porque 1995 foi o ano que Toy Story, o primeiro filme de animação 3D, saiu. E se o filme tivesse vindo antes de Toy Story, ele teria essa qualidade. Segundo, eu não sabia que em 1995 a Disney e a Pixar já tinham inteligências artificiais, que faziam o filme inteiro para eles. Mas o universo de Toy Story realmente é mais avançado que o nosso. Em 2000, Andy tem um Super Nintendo. Mas se esse é o Super Nintendo dele, apenas imagine o PS2 dessa época. Talvez Lightyear até estivesse rodando num PS2 no cinema que Andy assistiu o filme. Terceiro,
Mesmo que o filme fosse um live action, eles não teriam tecnologia de efeitos especiais para fazer esse filme em 1995, e nem um plot tão complicado e ruim sairia em 1995. E quarto, como os novos produtores da Pixar pensaram que Andy se interessaria por esse filme bosta? Ou melhor ainda, como eles pensaram que nós, os fãs de Toy Story, gostaríamos desse filme bosta? Honestamente, eu não sabia que Toy Story foi algo tão grande ao redor do mundo. A ponto de estar chegando no quinto filme e Lightyear ter sido feito, eu pensava que Toy Story era uma coisa de família e o resto do mundo não ligava. Pois eu nunca ouvi alguém falando sobre Toy Story como falavam de Era do Gelo, Shrek e Madagascar. Eu só vi as pessoas se importarem com Toy Story só depois de Toy Story 3. Mas voltando a Lightyear, nunca vi um filme tão morto e depressivo quanto esse. Tudo é tão realista e parece que tudo foi criado por uma inteligência artificial inclusive ou plot. E a Pixar colocou tanta humanidade e fator humano nos personagens que eles esqueceram que eles deveriam ser personagens e se parecer com personagens. Eles deram tanta vida aos personagens que eles parecem mais sem alma do que personagens de outros filmes de animação ruim. Realmente parece que os personagens são pessoas reais e feias criadas por uma inteligência artificial. Em Mundo Estranho tivemos personagens de papel que careciam de personalidade, mas pelo menos eles tinham Splat, mas em Lightyear nada salva. Até Sox parece mais um gato zumbi do que um gato robô. E aquele cara que gosta de canetas parece o mesmo personagem que o pai de Mundo Estranho. Mostrando que os personagens da Disney e Pixar estão tentando ser tão realista que eles estão parecendo mais o seu vizinho que você nem conhece e nem se importa. Mas mesmo com o Hélio Divertidamente 2, minha opinião sobre a Pixar recente permanece a mesma. Eles nem fazem mais curta-metragens. E eles eram os mestres nisso. E não me venha com Spark Shorts. A Pixar merece acabar. Dane-se, Hélio. Dane-se Divertidamente 2 e dane-se Toy Story 5. A Pixar não faz um filme bom desde Ratatouille, exceto Luca. Eu amo Luca e o Bruno que vá pro inferno. O caso é que hoje a Pixar é formada por Brunos. Red foi feito pelo Bruno chinês. Lightyear foi feito pelo Bruno artificial. Soul foi feito pelo Bruno Mars. Elementos foi feito pelo Avatar Bruno. E Hopper está sendo feito pelo Bruno Furry, que provavelmente é um gambá gordo e fedido. Desculpe, eu perdi o controle. Mas sabe como nós milfs somos? Deixamos o panda vermelho dentro da gente tomar nosso controle. Quere, eu fiz uma piada sobre menstruação. Se a Pixar pode, então eu também posso. Mas vamos pro assunto dos estúdios menores. E esse permanece a mesma coisa. Vimos um filme, achamos bonito, profundo e com uma boa mensagem, mas esquecemos tudo logo em seguida. Começando pela Netflix com Nos Seus Sonhos. O trailer desse filme parecia ok, nada espetacular. Mas pelo menos eles não usaram aquela animação nojenta do Aranhaverso e guerreiras K-pop. E isso já é um feito na minha opinião. Mas, algo estranho acontece nessa animação. Parece que ela foi feita por uma inteligência artificial. A animação dos corpos estão ok, mas quando vi os rostos dos personagens se mexendo, eu pensei, isso definitivamente foi animado por uma inteligência artificial. O que me coloca num estado de milf paranoica. Pode ser apenas paranoia minha, mas depois de ver Moana 2, Lightyear e Nos Seus Sonhos, eu comecei a pensar que os estúdios estão usando inteligência artificial para animar os filmes. E no caso de Lightyear e Moana 2, eles usaram para escrever o roteiro também. E eles estão mentindo pra gente dizendo que estão escravizando milhares de animadores, quando na verdade eles estão usando inteligências artificiais para animar os filmes. Isso explica porque Moana 2 tem personagens humanos com sobrancelhas bugadas. E talvez isso também explique o roteiro sem pé nem cabeça. Lightyear tem humanos realistas artificiais, cenários realistas artificiais e um roteiro que parece ter sido escrito pelo Caim. E outra aventura em que vocês vão ter que sobreviver em uma terra pós-apocalíptica onde tem um cachorro falante telepata que vai ser mal com vocês o tempo todo. Enquanto Nos Seus Sonhos tem uma carinha de inteligência artificial ali. Mas a animação dos rostos dos personagens grita inteligência artificial. Quer dizer que, na verdade, em vez dos estúdios terem milhões de animadores escravos, eles têm milhares daqueles manequins do Digital Circus animando os filmes. Talvez até escrevendo algum deles. Mas voltando a Nos Seus Sonhos, no início esse filme parece ter uma falta de identidade. Parece que o filme foi reciclado de outros filmes do Netflix. A história dos dois irmãos lembra muito A Caminho da Lua. Eu lembrei muito de O Imaginário, ou outro filme de animação japonês que todo mundo esqueceu e eu nem lembro mais qual era. Mas quando dá a entender que os pais das crianças vão se separar, pensei, oh não, é o Enfeitiçados tudo de novo. Mas pelo menos nessa parte eu tava enganada. Foi um filme ok e bonito, mas eu realmente não tenho nenhuma vontade de assistir de novo. Eu realmente não sei porque o filme tem tantas referências a Pequeno Nemo. Mas é melhor assistir o filme do Pequeno Nemo do que Nos Seus Sonhos, se você quiser assistir um filme sobre mundo de sonhos. Pelo menos o filme do Pequeno Nemo é lindo e você não vai se esquecer depois que o filme acabar. E é o filme que eu realmente recomendo. Pode ou não estar na Amazon Prime, pois streamings não são nada confiáveis. Meu único problema com Nos Seus Sonhos, eu não posso dizer,
pois envolve modernidades idiotas e tendências idiotas e meu trabalho. É apenas cobrir filmes de animação e não nojeiras da sociedade moderna. E nos seus sonhos pode ter sido um fiasco, mas pelo menos ninguém peida na boca de ninguém nesse filme. Mas voltando ao território furry, pois parece que esse é o único território seguro para animações e para a família. Porque não precisa adicionar nada dessas besteiras modernas de todos são iguais. Temos uma sociedade perfeita e blá blá blá. O único filme furry que não entra nesse território seguro é Zootopia. Não pelo preconceito dos animais, eles são só furry sendo furries. Mas sim porque em Zootopia é perigoso ter rapazes duros ou moças molhadas na sala do cinema. Pois os personagens de Zootopia não param de fazer aqueles olhares que tentam te seduzir a transar com eles. Um cabra bom de bola parece um território furry ainda menos seguro que Zootopia. Mas no território furry seguro tivemos uma grande surpresa. Socalipse, uma aventura animal. E o nome parece idiota, e eu acho zumbis a coisa mais chata do mundo. E um filme sobre um apocalipse zumbi num zoológico parece uma ideia imbecil. Mas esse foi o filme de animação que mais gostei de ver esse ano. A história pode ser boba, mas foi algo realmente divertido e descontraído, pois o filme não tenta ficar te dando uma lição que nem é pra você. O filme foi engraçado, ameaçador até certo ponto, e os personagens são realmente carismáticos e originais nesse filme. Mas algo realmente incrível nesse filme foi os designs de personagens. Dificilmente vemos animações 3D com designs tão bonitos e criativos. Mas Ocalipse fez, e fez com muito estilo. Temos até a Luna Furry raiz nesse filme. Piadas à parte, mas realmente parece que as animações furries são realmente o território seguro e das criatividades. Pois não precisamos ser realistas nem surrealistas como todo maldito filme está fazendo hoje em dia. E não apenas os filmes de animação, mas também qualquer filme de fantasia. Os filmes furries só precisam ser cartunescos. E se algumas pessoas sentirem tesão com os filmes, não vejo nenhum problema nisso. Antes suportar um monte de pessoas querendo transar com animais de desenhos do que suportar um monte de pessoas falando muito bem de um filme. Ruim só porque ele é politicamente correto. Por favor, só não faça um furry peidar na boca do outro. Isso já entra no território fetiche de Ventat. Só falta os personagens amarrados, personagens em pogobol, personagens mostrando os pés e o mais popular, personagens devorando uns aos outros. Mas quase teremos isso em Hoppers. Também já tivemos isso em um maravilhoso mundo de Mickey, acredite ou não. E existe vor no desenho do Mickey. Mas outro filme furry que entrou no território seguro foi Missão Pet. Novamente um nome estúpido, mas um ótimo filme. Na primeira parte, faltou falar sobre 2 filmes que ainda virão. Super Mario Galaxy e Tom e Jerry, uma aventura no museu. Mario Galaxy pareceu ok, mas ainda é Illumination. O que significa, não espero nada grandioso. Só mais um filme aceitável, cheio de memes irritantes. E espero que eles não coloquem aquele Luma nojento de volta. E eles vão colocar ele de volta? Não vão. E possivelmente vão ter vários deles falando sobre morte e a falta de sentido na vida. E isso se chama Illumination. Quanto a Tom e Jerry, uma aventura no museu. Parece só mais um filme de animação chinês qualquer. Mas dessa vez eles colocaram um gato e rato que estão sem casa desde o final da era de ouro da animação. E sem animações boas também. Esse vídeo era pra ter saído no começo de dezembro, mas tivemos muito hiatos, e isso cansou muito a gente. Notaram que meus quadris estão maiores? Isso foi porque esse vídeo demorou tanto pra ser feito que eu acabei virando mãe de verdade. E minha filha já tem 10 anos. Conheçam Polibia. Diga oi, Polibia. Cala a boca, Milf! E isso é que é uma criança sem a educação Pixar adequada e animações da Glitch que não são Digital Circus. Ela é filha minha com um computador e ela é meio humana e meio dados digitais. Os filmes modernos da Disney e Pixar fizeram ela acreditar que ela era igual a todos, quando na verdade ela não era. E agora ela é uma criança revoltada. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Espero que vocês tenham gostado da minha forma furry e espero que minha forma furry tenha empolgado algumas pessoas por aí. Pois como uma personagem de desenho, pra mim isso é um feito. Mas lembre-se, você só pode sonhar, mas você nunca terá esses pelos lisinhos e macios. Essas orelhinhas e rabinho fofo e nem esse leitinho canino quentinho e selvagem. E eu sou uma furry milf sem vergonha.